Oi, eu quero começar esse vídeo com uma confissão. Eu desenho há anos e nunca criei um personagem original. Recentemente tenho estudado bastante coisa sobre character design e esse tipo de coisa e resolvi colocar algumas coisas que eu aprendi em prática em um desenho. Até porque a gente só aprende fazendo, né? A primeira dica que eu vi por aí, que deve ajudar com medo do quadro em branco e tal, é criar esses mini quadradinhos. Desse jeito, o foco é só a composição e evita pensar demais nos detalhes antes da hora. Eu tinha um pequeno board de referências, todos eles seguindo a mesma linha de jardim botânico, luz da manhã e uma personagem pintando no meio. E eu fui testando diversas maneiras de composição. A única coisa que eu queria é que tivesse um banco e flores. No final senti que foi meio inútil, porque eu acabei escolhendo primeiro de qualquer jeito, mas pelo menos abriu um pouco minhas ideias. E eu já sabia por onde que eu ia começar, né? Então eu comecei o sketch, só dando um pouco mais de detalhes para as linhas vermelhas, porque senão eu com certeza ia me confundir e esquecer o objetivo inicial, que inclusive era fazer um cenário bem calmo, com a mulher pintando, bem vitoriano. Vocês vão ver mais pra frente que ela ficou tudo menos vitoriana. Enfim, eu não gosto muito de fazer 37 sketches um em cima do outro, mas é algo um pouco difícil de mudar, sim. Eu preciso de mais treino, talvez. Nessa parte, eu costumo usar brushes mais grossos e translúcidos, só pra ter uma ideia de como vai ficar. A parte que eu menos gostava de desenhar, inclusive, que é o cabelo, nesse desenho foi uma das minhas preferidas. Fiquei muito surpresa com isso. É que, sabe, a ideia do cabelo ser um todo e ao mesmo tempo partes separadas é muito complexa na minha cabeça. Enfim, agora eu percebi que eu esqueci completamente desse casaco aí que eu desenhei na roupa dela. Uma pena porque eu tinha gostado bastante dele. Eu tinha algumas inspirações de roupa, só que na verdade, no fim eu só escutei as vozes da minha cabeça e percebi que talvez elas não fossem boas estilistas. Agora eu comecei, né, finalmente a line art final. E esse estilo de rosto que eu fiz, principalmente os olhos, eu acabei que eu testei no momento, né? Resolvi testar um novo. Não é o que eu costumo fazer, mas provavelmente é o que eu vou continuar fazendo, porque eu gostei bastante dele. E foi nesse momento aí que eu esqueci do casaco. É que eu tava fazendo line arts em camadas diferentes, para que eu conseguisse sobrepor linhas sem me preocupar muito com apagar elas depois. Só que eu esqueci de fazer uma pro casaco, né? Aí ficou por isso mesmo. Outra dica que me ajudou bastante a manejar minhas camadas melhor é de fazer tudo numa cor base e só clipar as outras em cima. Eu costumava fazer cada parte do corpo em uma camada diferente, né? Daí passava anos e anos tentando achar a camada em que algo estava errado, que eu tinha passado algum brush sem querer. E dessa maneira evita bastante isso. Mas não é bom fazer muito no início também, porque se você não souber usar a camada, talvez você se perca um pouco na hora de pintar. Inclusive, eu sombreei, a única coisa que eu fiz, né, na base foi sombrear a pele um pouco e depois colocar as outras coisas. Colocar mais umas cores quentes assim e tal, pra dar uma ajudada depois quando for renderizar. E quando eu tava colorindo, né, dá pra perceber, eu imaginei que seria bem engraçado se o cenário da minha cabeça, né, que seria um jardim bem calmaria, manhã e tal, ia contrastar completamente com como seria se contrastasse com a minha personagem. E aí eu acabei pintando ela inteira de preto e um pouco de vermelho também, por algum motivo. Depois de pintar a base, né, e sombrear ela um pouco, eu fui pro fundo, porque finalizar o fundo faz com que seja mais fácil prever onde que vai ficar a luz no desenho. Aí eu fui um pouquinho pra ele e, assim, eu testei ele sem line art, né? Porque geralmente eu faço line art antes de pintar, só que realmente sem line art deixa muito mais simples. E além de dar foco, né, pro desenho, evita muitas horas que eu ia gastar fazendo sem necessidade, porque eu ia pintar da cor no fundo de qualquer maneira. Enfim, e dá pra perceber, né, em um momento ali que eu tentei uma pintura meio rupestre nos arbustos, e como não deu muito certo, eu ignorei completamente
terminar o fundo antes da personagem, porque eu me estressei. E aí eu fui mexendo nela de novo. Eu coloquei uma luz bem forte ali, azul, do tom oposto do que seria a minha luz, porque segue uma lei, uma tal de lei aí, que se a luz for quente, a sombra tem que ser fria e vice-versa. E isso acaba dando uma profundidade bem legal pro desenho. Nessa parte eu tô tentando encaixar a luz. A ideia era aparecer amanhã, né? Ou seja, tudo tá bem claro. Mas se tudo tá claro, então não tem espaço pra colocar a luz amarela, nem nenhuma luz. Então eu escureci a personagem pra fazer um pouquinho mais de sentido. Deixei um pouco de lado a luz, voltei pro fundo. E como a minha arte rupestre não deu muito certo, eu resolvi que eu ia procurar um brush, né? Pra fazer meus arbustos, e eu achei esse. Inclusive eu adorei muito, porque facilitou muito minha vida. E eu encontrei vários outros, né, que eu acabei testando ali também, de curiosidade, porque eu me distraí enquanto eu tava procurando. Ficou bem mais fácil, né, eu consegui colocar as folhas nos arbustos certinho. Inclusive a ideia, né, do fundo é que ele vá perdendo os detalhes conforme vai chegando mais pra longe do personagem. E por algum motivo eu escolhi pintar a árvore com um pincel de textura, o que é bem contraditório, mas eu tô aprendendo, né? Vamos ter que tá relevando. Mas no final acabou ficando bom de qualquer maneira, então tudo bem. No final meio que o jardim botânico ficou com uma cara de floresta, da Chapeuzinho Vermelho, mas tudo bem, né? A vida tem curvas. E pra dar uma arrumada nisso, né, eu tirei um pouquinho da saturação do fundo, coloquei uma luzinha aí pra ficar, sabe, mais mágico, sei lá, mais etéreo. Olha que palavra bonita, pra ficar mais etéreo. E na referência, né, que eu tinha escolhido, tinham flores bastante variedade de flores, porque, pô, é um jardim, então é óbvio que tem variedade de flores. Só que eu não coloquei porque eu senti que já tinha cores demais, cores muito diferentes. Já se a personagem fosse um pouco mais monocromática, e talvez ficasse melhor flores coloridas, só que não era o caso, né? Tinham muitas cores nela, se colocasse no fundo. Enfim, né? Aí eu só coloquei 2 tons de flores. Agora com a iluminação, né, o fundo terminado, eu comecei a iluminar ela também. E ficou um pouquinho mais fácil, né, de iluminar. E inclusive nessa hora algo bem engraçado vai acontecer, que um dos passos é você passar alguns dias longe da arte para você olhar ela com um olhar um pouquinho mais crítico. E além disso, né, eu também coloquei ela de fundo no meu computador, então toda vez que eu abria eu via ela. E aí eu percebi algumas coisas que estavam me incomodando. Primeiro, a cabeça estava muito pequena, porque eu tenho muito medo de deixar minhas personagens cabeçudas, elas sempre acabam ficando no final, que elas ficam com uma cabeça pequena. Elas ficam com a cabeça um pouquinho pequena, então eu arrumei e finalmente adicionei, né, o famoso casaco que eu tinha esquecido. E dei mais uns retoquezinhos finais, arrumei o cabelo e tal. E esse é o resultado final do desenho. Eu acabei utilizando algumas técnicas que eu aprendi ao longo desses dias que eu tava estudando, mas algumas ainda ficaram bem de fora, porque meu foco não era esse nesse momento. Eu tava mais atrás de fazer uma composição e um cenário, mais especificamente, para trabalhar com um personagem que encaixasse bem com o cenário, não parecesse fora de lugar. E eu acho que eu consegui fazer isso muito bem. Provavelmente o próximo estudo que eu vou fazer vai ser com roupas. Então provavelmente logo vamos ter mais algumas personagens, focando mais nessa parte que eu também tô aprendendo. Outras formas de fazer character design, porque cada um tem seu próprio processo, né? E eu ainda não tenho o meu, mas é algo que você vai conseguindo com o tempo, né? Então eu vou seguir estudando e provavelmente postando aqui também, porque é muito bom ver o quanto você evolui conforme você estuda. Então isso aqui vai acabar ficando de acervo. E é isso, obrigada por assistir esse vídeo até o final. Eu nem acredito que você realmente chegou até aqui, pra ser sincera,
Mas muito obrigada mesmo. E a gente se vê logo logo.